Primeiro, eu preciso especificar como é que eu quero montar essa URL absoluta. Se eu for seguir o mesmo padrão que geralmente os blogs seguem, eu vou querer retornar mais ou menos algo assim. Eu vou querer retornar o http site.com o ano, por exemplo, 2024, o mês 2 e o dia 25, enfim, qualquer que seja o dia, e uma string contendo uma versão convertida para slug do título. Então, se for Matrix, o título da review é Matrix desse jeito, mas ele vai converter para minúsculo e vai, por exemplo, se fosse Matrix Reloaded, esse inglês maravilhoso. É verdade. Quando a versão slugificada, slugified, né, desse título seria Matrix Reloaded, certo? Então eu vou gerar um campo slug contendo o título, salvar essa informação em algum lugar, para não ficar transformando isso o tempo todo, em tempo de processamento. E aí eu vou montar a URL seguindo mais ou menos esse padrão aqui. Primeiro a gente vai começar ajustando o model, certo? O meu model hoje, ele precisa, ele tem apenas o título, e eu preciso adicionar uma versão slugificada ou slugified, enfim, do título. Então para isso, eu venho aqui, eu posso chamar só de slug, se eu quiser, não tem problema, mas eu prefiro ser mais específico no que eu estou trabalhando. Então seria slugified title, e isso significa o quê? Que é um título que foi convertido para slug, certo? Bom, eu utilizo aqui, da mesma forma que eu modelei o campo título e o campo status e os outros campos, eu tenho o campo do tipo slug aqui no próprio Django. Então, models, slug field, e eu preciso configurar alguns parâmetros para que ele fique mais ou menos ajustado com o título. Então, para isso, eu vou especificar, por exemplo, o max length igual a 200, da mesma forma que o título tem 200 de max length, eu vou especificar aqui. Além disso, eu também posso dizer que ele é único combinado com algum campo. Então, eu posso vir aqui e falar, olha, unique for, e especificar unique for date, no caso, e eu digo qual é o campo que eu vou utilizar como referência. Então, no caso aqui vai ser o campo published edge, que é esse campo aqui embaixo. E aí, o que é que vai acontecer? Por padrão, quando você tentar salvar, você criou lá Matrix, por exemplo, no dia 20 de fevereiro de 2024. Se você tentar criar uma outra review com o nome Matrix no mesmo dia, ele não vai deixar. Não vai deixar em nível de aplicação, né? O próprio Django não vai deixar, mas não existe uma validação direta no banco para isso. Essa validação está aqui no nível de servidor do Django, do back-end do Django, não no banco de dados, certo? Então aqui eu especifico que o campo slugified title tem que ser único para a mesma data, então eu posso ter Matrix no dia 25 de fevereiro de 2024 e posso ter novamente Matrix para o dia 26 de fevereiro de 2024. Isso ele permite, beleza? Então isso vai evitar que a gente tenha conflitos ali, né, de nomes no caso, como a gente vai utilizar a versão slugificada junto com a data para montar algo parecido com isso aqui. Então eu preciso ter alguma garantia, pelo menos que não vou ter dois objetos do banco de dados, né, duas reviews com o mesmo nome para a mesma data. Porque senão a gente teria aquele problema lá quando a gente faz o get passando esses parâmetros utilizando o método get do Django, e você retorna dois objetos para esse mesmo parâmetro, ele te dá um duplicate, um erro de duplicação, de duplicidade de objetos. Então não pode ter dois objetos quando você utiliza o método get. Deixa eu abrir aqui só para vocês revisarem isso, né? Quando você faz isso aqui, ó, get, ele não pode ter dois objetos que obedeçam ao mesmo filtro aqui que você está passando como um parâmetro. Só lembrando aí, pessoal, deixa um like aí no canal, tá? Se inscreva aí embaixo. Muita gente que assiste o vídeo não é inscrito no canal e muita gente que assiste o vídeo também não dá like. Então dê um likezinho, não custa nada para você e você vai estar me ajudando, vai estar ajudando também outras pessoas que têm interesse nesse mesmo conteúdo, vai chegar para outras pessoas. O YouTube entende isso e distribui melhor o conteúdo, certo? Então não esquece de deixar um like aí embaixo, e se você gostou do conteúdo, se inscreve também, que aí sempre que tiver conteúdo novo você vai ficar sabendo. Beleza,
A gente fez isso, então toda vez que você modifica o model, você precisa migrar o seu banco de dados. Então vou chamar aqui um Python manager py make migrations. E talvez eu tenha um problema com esse banco aqui. Deixa eu rodar para ver. Ah, tá. Ele fala o seguinte: não é possível, é impossível adicionar um campo não nulo, porque a gente está dizendo aqui, né, que é um campo não nulo, para review sem especificar o valor padrão que vai ser preenchido nesse campo ali, no campo que você está adicionando. Então eu preciso, ou eu providencio aqui um valor padrão já diretamente aqui, ou eu posso fazer isso manualmente alterando o meu model. Eu vou especificar aqui que o valor padrão vai ser, como é que eu vou chamar isso aqui? Título padrão. Manter assim. Opa, primeiro eu tenho que especificar que eu vou informar, e aqui eu digo qual é título padrão, certo? Ele criou uma migration para mim, vou abrir aqui para vocês verem, e ele especificou aqui qual é seu valor default para esse campo, ou seja, não existe, né, o campo Slugified Title para o Model Review, certo? Então todas as reviews que foram criadas aqui, nenhuma delas tem o campo Slugified Title. Ele precisa saber com que informação ele vai preencher esse campo, dado que é um campo que não pode ser nulo. Ele tem que colocar alguma informação lá dentro. Lá ele! E aí eu disse aqui, olha, coloca título padrão para todo mundo. E depois, na medida que a gente for alterando aqui os reviews, a gente vai ajustando o título, mas deixa o título padrão, certo? Então vou vir aqui. Obviamente que se você estivesse trabalhando num projeto grande, o ideal seria você rodar um script que ele ia varrer, né? Review por review, verificar lá o título daquela review e aí gerar uma string slugificada desse título, alterar lá o campo Slugified Title para utilizar essa string que você gerou e salvar o review. Obviamente, tá? Se isso aqui a gente está trabalhando localmente, não tem informação já em produção, nada disso aqui tem problema para a gente localmente, mas se você estiver trabalhando com objetos, com banco de dados em produção, você precisa tratar isso aqui de alguma forma, e a forma mais correta seria essa, você gerar um script, mais correta, por enquanto, assim, que eu consigo imaginar, mas pode ter outras melhores, mas o que eu consigo imaginar aqui agora seria essa, você gerar um script que vai varrer review por review e vai gerar um título para aquela review ali e salvar. Beleza? Mas por aqui no nosso caso aqui não tem problema a gente fazer desse jeito aqui mesmo. Bom, vou rodar aqui a migration agora. Python migration. Python manager. Migration. Reviews. Beleza, ela aplicou aqui nossa reviews slugified title, certo? Então agora o nosso modo review tem o campo slugified title que já pode ser utilizado. Se eu inicializar aqui Python manage py shell. Estou dentro lá do shell, vou chamar aqui o from reviews.models import review e vou instanciar aqui review.objects.last dict. Observe que eu estou instanciando aqui um objeto do tipo review, uma review qualquer, e o campo slugified title desse review tem lá título padrão, certo? E aí, se eu pegar o primeiro objeto, first, você vai ver também que título é matrix e o slugified title é igual a título padrão. Beleza? Então ele já preencheu automaticamente e agora nossos objetos, nossos reviews, tem lá o campo slugified title disponível para a gente utilizar. Lembrando, pessoal, que esse vídeo que você está vendo é um corte, existe uma aula completa com um conteúdo muito maior, muito mais aprofundado, onde eu explico em detalhes todo esse passo a passo aqui com muito mais coisas além disso, certo? Então dá uma olhada no link aqui embaixo para você ter acesso à aula completa e lá você vai ver o conteúdo lá, nesse caso, de como resolver problemas técnicos para vagas de emprego, certo? No Django para desenvolvedores júniores. Valeu?